E aí, como é que foram com essas dicas maravilhosas da Luísa Cervenka? Dicas essenciais, né? Dicas para vocês colocarem em prática no dia a dia e ajudar o gato de vocês. E aí, nessa aula, eu quero falar sobre como o gato é sensível ao nosso estado interno. Então, vocês vão precisar juntar as duas coisas. Porque o que, que pode acontecer? Vamos pensar no âmbito de quem tem um filho, uma filha humana. E aí você sabe o que é melhor fazer pra ela. Você conversa com a sua psicóloga, com a psicóloga dela, não importa, com a escola. Você sabe o que fazer, só que você não está bem internamente. E aí quando você vai fazer, sai meio errado. Ou você faz, mas você percebe que o comportamento dela ou dele tá ficando parecido com o seu. O que que isso acontece? As crianças, vamos falar que as crianças humanas, elas se modulam de acordo com o adulto, que é a referência dela. Com os gatos é a mesma coisa. Imagina que crianças são extremamente sensíveis ao meio e às referências, e os gatos são extremamente sensíveis ao meio e à referência deles. Você, tutora, tutor. Então, o seu estado interno importa muito na hora de dar uma qualidade de vida para os seus gatos. Fazer tudo que a Luísa falou, tudo que a Lu falou, vocês implementem. São dicas fáceis de implementar. Ah, uma coisa não deu certo com o gato, deu com. De repente você tem dois gatos, como eu tenho aqui. Um funcionou super bem, ele tá bem, mas o outro não, porque eles têm personalidades diferentes. E aí você tem outras dicas da Luísa para ir adaptando, para ver o que funciona melhor. Né? Aqui, um gosta de toca no chão, o outro gosta de toca mais alta. Um relaxa com catnip, o outro fica mais agitado com catnip. E você sabe a personalidade do seu gato. E você vai adaptando essas dicas. Mas você precisa prestar atenção nisso. Então são dicas maravilhosas da Lu. Aí eu vou implementar. Eu faço alguma coisa, eu vou brincar com ele, como a Lu ensinou. Tem várias dicas de brinquedos para brincar, para fazer brinquedos que você possa comprar e brinquedos que você possa fazer em casa. A gente consegue fazer muita coisa em casa para os gatos. E aí eu chego do trabalho estressado, cansado. Pior se eu não queria trabalhar com aquilo que eu estou trabalhando. Aí eu chego frustrado. Ou o ambiente é tóxico no trabalho. E eu chego cansado. Eu só quero relaxar, mas aquele conteúdo tá ali na minha mente, no meu inconsciente, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Eu vou brincar, falar, a Luísa, a Lu falou de brincar com eles e incentivar, como se ele estivesse brincando, como se estivesse caçando, vai ser bom para ele desestressar. Só que você vai brincar e você não está bem. Você está estressado, você está irritado. E o que ele vai perceber? Que nessa brincadeira você não está bem. Será que ele vai querer brincar ou não? Você se diverte com alguém que está estressado, está bravo? Não, não é legal. Então ele provavelmente ele não vai entender que aquilo é para ele relaxar, certo? Você vai introduzir um brinquedo novo e você não está bem e ele percebe isso de você. Ele lê sua postura corporal, ele percebe o seu tom de voz, a velocidade da fala, as pausas ou não, sua expressão e o seu campo energético. Eu vou usar dois conceitos diferentes, campo energético e campo mórficos. São campos de informação, tudo bem? Quem fala muito de campos mórficos é o Rupert Sheldrake, é um pesquisador britânico. Eu vou falar uma aula sobre os campos mórficos. Então eles percebem isso, eles percebem pelo seu campo de informações tudo o que aconteceu no seu dia, se você está bem, se você não está bem. E aí quando você vai fazer uma brincadeira nova com ele, o que acontece? Pode ser que ele não entenda que aquilo que você está mostrando para ele que é legal. Porque você está mostrando que aquilo é legal, vamos fazer uma... Aqui ó, eu vou pegar, de repente, eu vou pegar aqui elástico. Eles adoram elástico. E aí eu vou brincar com o elástico, mas eu não tô bem. Então ele vai entender que aquela brincadeira, se eu fizer, ele tá bravo. Então acho que não é pra eu fazer isso, porque ele vai ficar bravo. Entende como é importante cuidar do nosso estado interno? E outra coisa, chego aqui em casa, sento no sofá, o Linus pula do meu lado pra ficar fazendo carinho. Um tempão. E o Nico vem e sobe no meu colo. O Nico é aquele tipo de gato que gosta de ficar em cima da gente, no colo. Eu vou dormir, ele sobe no meu peito. Eu vou virando, ele vai acompanhando e vira e deita nas minhas costas. Ele inclusive deixa eu abraçar ele. E aí existe uma troca intensa de informações ali.
assim como a gente está conversando. Se vocês, imagina se eu entrasse para fazer essa aula bravo, ressentido com alguma coisa, vocês vão perceber, falam, Ricardo tá estranho, essa aula tá estranha. E a gente começa a se modular. Algumas pessoas mais sensíveis iam começar a entrar no estado interno que eu estou. Se eu estou tranquilo fazendo uma aula, ou tem aula que eu vou estar mais animado, a gente se modula e vocês vão ficar mais tranquilos e vocês vão ficar mais animados. A gente percebe muito isso quando a gente faz uma imersão, um retiro, a gente começa a se modular como um grupo. Quando a gente está próximo de alguém que não está bem, a gente não fica confortável de ficar próximo daquela pessoa. Quando a gente está próximo de alguém que está centrado, que tem uma energia boa, a gente se sente bem e fala, nossa, gostei de ficar perto dela. Não é isso que acontece com a gente? Agora imagina com os gatos, o Linus está aqui do lado, inclusive, que são muito mais sensíveis, muito mais sensíveis. Então quando o Nico deita em cima de mim, se eu não estou bem, o que vai acontecer com ele? Ele começa a absorver essa informação. Ele começa a se modular. E ele começa a virar um gato ansioso, medroso, preocupado, estressado. E você está fazendo todas as dicas que a Lu passou, melhora, mas daqui a pouco ele volta. Aí você muda as dicas, melhora, daqui a pouco ele volta. Então o que eu quero passar, o aviso nessa aula é, se você não cuidar do seu estado interno, você está fazendo metade do que você pode fazer pelo seu gato, com as dicas da Lu. Se você começa a se cuidar, presta atenção no seu estado interno, toma algumas medidas para diminuir esse impacto nele, ou evitar esse impacto nele, aí você está fazendo 100% do que você pode para o seu gato. Então a frase dessa aula é, se conheçam. É o autoconhecimento que todo mundo fala. Se conheçam. O que é gatilho seu? O que te pega? Por que você está ressentido? Aquele assunto está resolvido? Se não está resolvido, se tem um conteúdo interno ainda de uma insatisfação pessoal, de uma insatisfação de trabalho, de uma insatisfação de relacionamento, de amizade, de parceiros, de família, não importa. Precisa ser trabalhado. Tudo bem? Para você não levar para os gatos. Eu posso melhorar. Eu vou ensinar técnicas para vocês melhorarem. Mas pode ser que você melhore hoje e amanhã você acorda e já está tudo ruim de novo. Então eu vou falar sobre o que você pode fazer de forma mais profunda para ajudar você a se equilibrar e não levar tudo isso para eles. Eles absorvem tudo. Eles vão se modular nas suas emoções, nos seus sentimentos, e eles vão absorver essas informações. Nesse módulo comigo, eu vou falar como acontece essa questão de absorver energia, são chakras e o campo mórfico, e a questão de modular. Quando eu falo emoções e sentimentos, vocês percebem que eu separo? Porque eu separo. A gente tem alguns aspectos do nosso mundo interior. O nosso aspecto mental, as emoções e os sentimentos. Mas, Ricardo, emoção e sentimento não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A gente tem 5 emoções primárias, e eles também. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Nojo é um mecanismo de sobrevivência da natureza. Aquilo é meio estranho. Me traz nojo, eu não vou comer, porque se eu comer, eu me intoxico e passo mal. Por exemplo, comida embolorada. Todas as espécies têm esse mecanismo de nojo. Não comer aquilo que pode fazer mal para eles. Algo tóxico, uma planta tóxica. Naturalmente, dirige a gente nisso. E aí eu tenho, então, alegria, tristeza, raiva e medo. Alegria, eu vou em busca do que me traz alegria. Eles também. Quando você implementa as dicas da Lu e traz alegria para eles, eles tendem a brincar mais, a se abrir para mais brincadeiras, novas brincadeiras, porque aquilo ele percebe que faz bem. Medo, tristeza e raiva causa aversão. Aquilo eu não quero. Aquele gato que briga eu não quero. Aquele quarto que ele virou dominante, eu não vou, me dá medo. Aquela caixa de areia, ele dominou, ele bate em mim, me dá medo. E aí esse medo vai gerar ansiedade. Essas são as emoções primárias. A gente tem 5 emoções primárias. E o sentimento é o que como que a gente entende um acontecimento junto com a emoção. A gente entende de forma mental um acontecimento. Seu gato entende de forma mental um acontecimento. E aí aquilo é potencializado pela emoção. Quanto mais intensa for essa emoção, mais vai ficar marcado nele nisso. É o caso dos animais abandonados que sofreram maus tratos. Eles têm medo de sofrer maus tratos de novo. Ele tem medo de você abandonar novamente ele, por mais que você não abandone. Mas, quando ele foi abandonado, ele entendeu mentalmente que aquilo foi ruim. Ele ficou com medo, sensação de perigo, doeu. Tudo bem? E aí ele ficou com medo. Então, o entendimento mental de que algo aconteceu que foi ruim. E aí gerou
as emoções. O medo, ele pode ter ficado com raiva de que aconteceu isso, ele pode ter ficado com raiva dele, ele pode achar que ele fez errado, mas o medo vai prevalecer. Porque foi difícil para ele aquilo, passar por aquilo, seja uma dor num maus tratos, uma dor física, seja uma dor emocional de ter sido abandonado e não quiseram ele. Ele não merece o amor. Então, o medo. E ele vai criar um sentimento de abandono, sentimento de rejeição, sentimento de não ser bom o suficiente. Entende como funciona o sentimento? Então, isso vai trabalhar nele essa criação de sentimento. Por isso que é importante a gente cuidar dos nossos aspectos, senão eu posso ser gatilho para ele. Além dele absorver, além dele modular, vamos supor que você tem um gato que tem ansiedade de separação. E aí você, no fundo, tem uma questão de medo num relacionamento da pessoa deixar você. É a sensação de rejeição, de abandono. Da mesma forma, pode ser que você tenha passado uma situação onde o relacionamento não deu certo. Onde a pessoa seguiu e ela não quis nada com você. Acontece. Mas ao invés de entender um lado positivo, foi difícil, mas que bom que você parou, porque não ia dar certo mesmo. Então agora eu me abro, eu tenho uma oportunidade para conhecer outra pessoa. Mas normalmente não é isso que acontece. A gente fica com raiva, fica ressentido, se acha inadequado, então cria a sensação de que não mereço, não sou bom o suficiente. Se ele tem essa questão e você também tem, olha como elas se emaranham, olha como vai ser gatilho para as questões dele. Então você precisa trabalhar os seus aspectos internos para deixar ele ser quem ele é. E aí, as dicas da Lu, ó, vão ser perfeitas. Já tá funcionando, vai ser melhor ainda quando você cuidar dos seus aspectos. Combinado? Então, a mensagem dessa aula é: os seus gatos podem absorver as suas questões ou as suas questões, se vocês têm questões parecidas, ser gatilho para dele. Você precisa implementar as dicas e ao mesmo tempo você precisa cuidar do seu mundo interno. Assim vai ser melhor para todo mundo e uma casa fica muito mais harmoniosa. Por quê? Não adianta eu criar harmonia para o gato se você não cria harmonia para você. Não é uma casa harmoniosa. Tem que ser harmonioso para todo mundo. E aí vai ser mais fácil viver nessa casa com essa família unida. Tudo bem? Até a próxima aula.